Dando prosseguimento às questões recorrentes, nesse áudio e vídeo, vamos falar sobre fenômenos climáticos extremos e os elementais. Esta é a questão 38 e pergunta sobre fenômenos climáticos extremos e a espiritualidade. Fenômenos climáticos: estiagem, seca, incêndios florestais, onda de calor e frio, inundações, enchentes, deslizamentos de terras, ciclones, tornados, vendavais. Estes acontecimentos também têm o potencial de causar perdas agrícolas, desabastecimento e contaminação da água, cortes de luz e proliferação de doenças. Vamos ao Livro dos Espíritos, questão 536. Os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são de causas imprevistas ou, ao contrário, são providenciais? Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. 536A. Esses fenômenos sempre têm o homem como objetivo? Algumas vezes têm uma razão de ser direta para o homem. Entretanto, na maioria dos casos, tem por objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Esta é a parte mais importante dessa questão. 536B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto como em todas as coisas. Mas, como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos: alguns dentre eles exercem uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? É evidente que exercem e não pode ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes devotados em todos os graus das escalas dos mundos. 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos divindades. Representavam esses deuses ou espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é totalmente destituída de fundamento? Ela é tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito abaixo da verdade. 537A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos vivendo no interior da Terra e dirigindo os fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam exatamente o interior da Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos de acordo com as suas atribuições. 538. Os espíritos que dirigem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Que estiveram ou que estarão. 538A. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita. Isto é, conforme seja mais ou menos material ou inteligente o papel que desempenham. Uns comandam, outros executam. Aqueles que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. 539. Na produção de alguns fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza
age com conhecimento de causa, pelo seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Imagina essa imensidade de animais que pouco a pouco fazem sair do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditas que não há nisso um objetivo providencial e que essas transformações da superfície do globo não seja necessária para a harmonia geral? Esses são apenas animais da última ordem que realizam essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de ter plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre alguns fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual nosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Falando sobre o clima da revista O Reformador. A influência dos nossos sentimentos e pensamentos na qualidade da psicosfera terrestre. Temos o poder de influenciar coletivamente a natureza, através da qualidade e da intensidade de nossas vibrações. A doutrina espírita também reconhece o trabalho dos elementais, seres encarregados de proteger a natureza e sustentar seus processos cíclicos. Outra informação valiosa remete à identificação visceral que temos com a Terra. Somos feitos dos mesmos elementos que constituem o planeta, e isso vale para o corpo material e o perispírito. E o que acontece com a terra, o ar e a água, portanto, fora de nós, reverbera dentro de nós. Estamos todos conectados. Vamos ficar por aqui agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.